intercede pelos outros. Somos uma igreja, e eu não me refiro a prédio, eu me refiro a você. Diga assim: eu sou a igreja do Senhor. Mas quando nós estamos juntos, essa igreja, que sozinha é uma brasa incendiando, quando ela se junta com os demais irmãos, ela precisa incendiar aonde chegar. Eu acabei de ficar sabendo que tem um irmão no nosso meio que está enfermo. E essa igreja, cheia do Espírito, vai levantar suas mãos agora e vai começar a declarar sobre a vida do Ricardo, que aonde ele estiver, o Senhor vai estar tocando nele agora, e o fogo consumidor vai consumir toda a enfermidade da vida dele. Comece a declarar isso agora. Declare as verdades que estão na Bíblia, é curado. Declare que o Senhor já levou sobre si todas as nossas enfermidades. Comece a declarar. Senhor Deus, nós declaramos enquanto igreja que o Ricardo ele é completamente curado, ele é sarado. Satanás, nós ordenamos agora, larga a vida desse irmão, para que ele consiga prosseguir, avançar no Senhor Jesus, avançar em Cristo. Eu repreendo todo o mal, toda doença que seja sobre a membresia dessa igreja, e declaro que todos aqui são completamente sarados, lavados pelo sangue do Cordeiro, e não há enfermidade que vai prosperar nesse lugar. E só os que creem digam amém, amém e amém, aleluia. Não, você não perdeu nada. O diabo, quando faz a festa dele, todo mundo aplaude, mas o Senhor, quando quer manifestar, o povo fica dessa maneira. Meu Deus, esse é o momento. Celebre ao Senhor com as suas palmas. O inferno precisa saber que não é igreja. O inferno precisa saber que aonde e por aí o Senhor não. Glória a Deus. Os irmãos podem se sentar. Presta atenção no que eu vou te dizer aqui enquanto você está sentando. Deixa eu falar algo com você que é muito importante você saber. Quando fecha um baile funk aí, todo mundo ouve o barulho que o capeta faz. Todo mundo ouve, muitos ficam até sem dormir, que ele faz barulho. Agora, quando Deus está fazendo, quando eu falei para você orar, eu estou falando para você orar para que ele seja curado. Eu estou falando para você orar para que o capeta veja. Olha, ali tem um povo de Deus que tem como segurar, ele foi curado já agora. Amém. E aí nós fazemos o que? Nós festejamos e celebramos com um brado de vitória. Mas nós terminamos, os irmãos ficaram apáticos. Quantos aqui tomaram café da manhã hoje? Amém. Quantos aqui já almoçaram hoje? Amém. Veja bem, você faz parte do maior exército do planeta. Amém. Você faz parte do exército do Deus vivo. Amém. Soldados, aqui nós temos militares, antigos militares. Soldado, quando ele vai para a batalha, ele não vai desse jeito, não, se ele for, morre. Agora você faz parte do maior exército do planeta. Levante sua cabeça, declare a verdade de Cristo que está dentro de você e celebre a vida com alegria. Posso ouvir um glória a Deus agora? Eu acredito, Fabrício, que até o final vai ter melhorado. Começou a melhorar. Será que é porque eu fiquei fora no final de semana? Pode ser não. Pode ser não. Mas aleluia. Sabe, irmãos,
esse é o nosso segundo momento de adoração ao Senhor. E nós temos aprendido que quando nós louvamos de verdade, amém? Quando nós adoramos a Deus, nós vamos adorar de verdade. Quando você tiver a oportunidade de orar, você vai orar de verdade. Não é de brincadeira, não. Eu tenho um problema aqui. Eu vejo que tem muitos homens aqui que eu não conhecia. Vocês sejam bem-vindos. Nem escandalize com o pastor, não, viu? Vai melhorar. Mas eu falo para as mulheres, se eu levantar aqui agora e falar para as mulheres, fiquem de pé e vamos começar a orar. Você vai ver que o inferno fecha as portas na hora. Que as mulheres olham com a fé. Elas sabem quem realmente são em Cristo. Os homens sabem quem são em Cristo, sim ou não, homens? Mas eu vejo que os homens aqui ainda são tímidos. São tímidos. E não abrem a sua boca para orar. E não é orar, é declarar o que Jesus já fez. Aí eu peço para orar, parece aqueles gatinhos miando. Você acha que você vai assustar quem? A Bíblia diz que ele está lá fora rugindo como um leão. E aí você vai miando? Não. Nós temos que ir com força. Porque o poder de Deus habita dentro de você. E quando nós sabemos quem nós somos, Davi, um menino de 17 anos, um exército ficou lá parado vários e vários dias, que não tinha identidade. Davi, um menino de 17 anos, chegou lá e falou: quem é esse circunciso filisteu que está querendo agora afrontar o exército do Deus vivo? O povo de Deus vai ficar parado aqui? Não. E eu tenho 17 anos. Sou um menino, mas eu sei para quem eu vim, por que eu vim. Eu sei por que eu estou aqui. E a coisa vai acontecer. E com o menino aconteceu porque sabia quem era. Ele não era guerreiro, ele era pastor de ovelhas. Mas esse pastor de ovelhas matou um leão, matou um urso, porque ele tinha identidade de guerreiro. Ele tinha identidade do homem de Deus. E é isso que eu e você precisamos ter. Todas as vezes que você tem oportunidade, homens, levante sua voz. Olha o tamanho das costas de vocês. Tudo costa larga. Não é para afinar para demônio nenhum, não. Não é para afinar para nenhum tipo de tribulação, não. É para você se levantar enquanto um soldado do Senhor. E nós vamos vencer todas e quaisquer tribulações que apareçam em nossas frentes. Em nossa frente. Cadê os homens aqui para dar glória a Deus? Está melhorando. Eu acredito que até o final do culto vai estar bem melhor. Aleluia, Senhor. Aleluia, Senhor. Sabe? E nesse segundo momento de adoração é onde eu quero falar sobre dízimos e ofertas para os irmãos. Muitos irmãos preciosos, por sinal, de forma intencional ou não, ou mesmo por lhes faltar conhecimento, por lhes faltar revelação da parte de Deus, deixam de desfrutar do melhor do Senhor. Não desfrutam do que Deus tem para eles nesse tempo. Até desfrutam de algo, mas não é da sua totalidade, não é naquilo que o Senhor tem para eles, e ficam se alimentando de migalhas, de coisas que caem da mesa. Não perceberam ainda que o nosso Deus não é um Deus de coisas pequenas. O nosso Deus não é um Deus de horta. O nosso Deus é um Deus de montes e vales. O nosso Deus é um Deus grande. E Ele te escolheu para que você o represente nesse lugar como alguém grande, não como alguém pequeno. Ele quer que você desfrute de tudo que Ele coloca nesse tempo, nesse local, na sua totalidade, não em porcentagem.
Sabe? E eu fico pensando o porquê que tantos deixam de estudar. E aí eu escrevia isso quando me veio à mente. Se você hoje tivesse centenas de milhares de reais na sua conta, olha aqui para mim, faz assim, respira, solta, respira e solta. Você com centenas de milhares de reais na sua conta, você compraria esse oxigênio que você acabou de colocar para dentro dos seus pulmões? Não conseguiria fazer isso. Sabe, Ele te deu isso gratuitamente. Se você tivesse centenas de milhares de reais na sua conta, você conseguiria comprar a dádiva da vida, de ter aberto os seus olhos hoje de manhã? Não conseguiria. Mas Ele te deu isso de graça. Ele te deu isso porque Ele te ama. De graça. Você não pagou absolutamente nada. E você vê que isso é algo grande, é grandioso. E você desfruta disso que é grande, que Ele colocou. Sabe? Mas por que nós não desfrutamos de todas as outras coisas que são grandes, que Deus já colocou nas nossas vidas? Talvez você não esteja vendo, mas Ele já colocou. Lá em Oséias, capítulo 4, verso 6, explica isso. Diz o seguinte: o meu povo está sendo destruído, porque ele falta conhecimento. Continua dizendo: porque tu, sacerdote, cadê os sacerdotes do Deus vivo aqui? Aleluia! Porque tu, sacerdote, rejeitaste o conhecimento. E aí ele continua dizendo: já que rejeitou, também eu rejeitarei, para que não seja sacerdote diante de mim. Visto que esqueceste da lei de Deus, de teu Deus, também eu esquecerei de teus filhos. Então talvez você não saiba que você já pode desfrutar do melhor de Deus. Ele já está nas suas mãos. E não sabe por quê? Falta conhecimento. Talvez você não saiba que não é pelo tanto que você trabalha. Talvez você não saiba que Ele é o nosso provedor. Diga amém. Amém. Diga assim: meu Deus, Ele é o provedor de todas as coisas da minha vida. Olha aqui para mim, muito amor e carinho. Não tem nada a ver com você, tem tudo a ver com Ele. Aleluia. Todo recurso que coloca nas suas mãos não tem nada a ver com você, tem tudo a ver com Ele. Tudo a ver com Ele. Mas aí eu vejo, pastor, provisão. O que é provisão? Provimento, abastecimento, fornecimento. O Senhor fornece para você tudo e mais do que você necessita. Amém. Tudo e mais do que você necessita. Em 1 Timóteo capítulo 6, verso 17, diz o seguinte: exorta aos ricos do presente século que não sejam orgulhosos, nem depositem a sua esperança na instabilidade da riqueza. Onde é que está a instabilidade? Na riqueza. Onde é que está a minha esperança? Nas mãos daquele que provê, o provedor. Mas nós colocamos muitas vezes nas mãos da riqueza, do dinheiro. Somos dependentes dele. Deixa eu te dar um exemplo aqui. Eu vou me delongar um pouquinho mais hoje nos dízimos de oferta, que eu vejo que a igreja precisa aprender. Nós tivemos um seminário nesse final de semana, e nesse seminário falava de provisão e fé. Quantos têm fé no Senhor? Amém. O pastor daquele local, ele disse que 100% da igreja dele é dizimista.
Obrigado pelo glória a Deus que falou. Mas por que isso acontece? Porque eles entenderam. E se nós vemos que em São Paulo, em Mariporã, que em outros lugares isso ainda não acontece, porque ainda não houve entendimento, falta conhecimento da palavra. E aí eu continuo. 1 Timóteo diz da instabilidade da riqueza, mas em Deus, que tudo nos provê. Deus proporciona todas as coisas. Mas Ele proporciona de qualquer jeito? Não, continua falando. Ricamente, para o nosso aprazimento. Aprazimento é o quê? Para a sua satisfação. Diga amém. É para que você se satisfaça. Deus não quer que você fique pagando contas, passando no vermelho todos os meses. Muito pelo contrário, Ele levantou você nesse lugar para que você seja um abençoador. Você vai abençoar a vida daqueles que têm dificuldades financeiras, e eles verão a prosperidade sobre você. Então aqui diz que quem o supre é o Senhor. Mostra que Ele é toda a provisão. Não é o seu trabalho. Não é o seu trabalho. Quem provê na sua vida é o Senhor. Ele é a provisão. Não é a força do seu braço. É a dependência do Deus Altíssimo. Sabe? Ele coloca tudo em suas mãos. Tudo. Tudo aquilo que Ele te deu, Ele põe nas suas mãos. E aí Ele diz o seguinte: agora eu quero ver o seu coração. Eu vou deixar você usufruir de 90% daquilo que eu te dei, daquilo que é meu e coloquei nas suas mãos, e você vai devolver 10% para mim. O Senhor, Ele te mostra isso. Ele não pede para você porque precisa do seu dinheiro, não, porque Ele é dono do ouro e da prata. Mas Ele pede para saber qual é o seu coração. Porque se o seu coração estiver no dinheiro, você perdeu o favor de Deus. Porque o nosso coração precisa estar nele. Quantos estão me compreendendo? Digam amém. Mas aí nós vemos, eu sou fiel, eu dizimo, eu oferto, mas aí o varão trabalha. 90% do que o varão trabalha, ele vai usufruir. Diga aleluia. Mas aí a esposa dele também trabalha. Sim ou não? 90% ela vai usufruir também. E os outros 10% vai para você. Mas aí nós vemos o que acontece. Ou só o varão devolve os 90, ou o varão apenas devolve os 90. E aí a Bíblia diz que nós precisamos ser, diga assim, fiéis. Quem está fazendo isso está sendo fiel com o Senhor? Hã? Mas aí quer usufruir, quer desfrutar. Deixa eu te falar uma coisa. Se você não consegue ser fiel a Deus, você vai ser fiel a quem? Ao irmão que está do seu lado. Vocês vão ser fiéis ao nosso Deus. Diga amém. Amém. E aí eu continuo aqui com você. Outros não devolvem o dízimo, não devolvem aquilo que foi provisionado pelo Senhor. O Senhor não é o primeiro ainda na vida dele, não há fidelidade. Ele fala o seguinte: se sobrar, eu devolvo. Mas o Senhor providenciou tudo, e é fruto dele, porque se sobrar, eu devolvo. E por fim, Ele trouxe a provisão para que você seja guardado e você desfrute, reine ainda nessa vida. Alguém aí pode dizer um amém? Amém. A vida com Deus é uma vida de princípios. Nós não seremos exitosos se estivermos fora dos princípios de Deus. Em todas as áreas há princípios que devem ser seguidos. Provisão. Diga comigo assim, repita comigo assim: provisão. É o cuidado de Deus
assim: Ele provê todas as coisas para que eu possa desfrutar do todo dele, ainda nesse local. Aí, os irmãos entenderam o que é dízimo então? Agora, eu quero falar das ofertas. O que são as ofertas? A oferta é para que aumente a sua sementeira. Quantos gostariam de ter um aumento de salário? Amém. Só esses aqui, o resto não quer ter aumento de salário, tá bom, gente? Vou te dar outra oportunidade. Quantos gostariam de ter um aumento de salário? Amém. Já melhorou um bocado. Presta atenção. Você devolve o seu dízimo, você é guardado. O Senhor, Ele protege as suas finanças. Ele te guarda, Ele coloca a sua mão sobre você. Mas se você quer aumentar aquilo que você ganha, você agora precisa ofertar. É a sementeira. Você precisa aumentar a sua sementeira. Então a oferta é a provisão. O Senhor já te deu a provisão. Agora dessa provisão que Ele te deu, você vai fazer com que ela multiplique. O nome disso é semeadura. Amém. Amém. Os irmãos vão me entender? Amém. Então, deixa eu mostrar aqui para vocês como é que funciona. Você vai ser um exemplo, fica aqui. Vem cá, Fabrício. Fabrício está junto com a Raquelzinha aqui, ó. Fabrício está com a Raquelzinha, não vou fazer você levantar, não. Fique na paz. Sergivânio, fica ali, ó. Onde está a cadeira aqui, ó. Nós temos 3 irmãos aqui. 3 irmãos. E esses 3 irmãos aqui são ofertantes. E aí o Senhor colocou a provisão na mão desses irmãos agora. Ele colocou na mão dos irmãos a provisão. E os irmãos são dizimistas e são fiéis. Posso ouvir um amém? Amém. Fala assim, nem todos. Fala assim, nem todos. Nem todos. No exemplo que eu vou dar, tá? Estou apontando nenhum deles, não, é isso não. Então veja só, o Senhor colocou a provisão na mão dos 3. Mas aí, Ele chega e fala: o que você vai fazer com a provisão que eu te dei? Falou para o Fabrício e para a Raquelzinha. E aí eles falaram o seguinte: olha, eu já dizimei. Agora eu vou pegar isso que o Senhor me deu e eu vou multiplicar por 10. Olha só. Da mesma maneira, vai chegar no Sergivânio agora e vai falar para ele: e você? O que você vai fazer com a provisão que eu te dei? Aí o Sergivânio vai falar assim: olha, eu vou pegar isso que eu ganhei e vou multiplicar por 100. Aleluia! É profético. Vai multiplicar por 100. Então o terreno desse camarada aqui é isso aqui. Observe que esse camarada está quieto. A provisão é para mão dele. Mas ele é igual aquela pessoa que atravessa o Atlântico com um sorrisal na mão e um sorrisal no sol. É assim, ó. Observe que está desse jeito. Esse daqui, esse terreno aqui inteiro é dele, ó. Então ele vai pegar semente e vai começar a plantar nas covinhas. Já o Sergivânio, porque esse aqui falou que ia multiplicar por 10. O Sergivânio, o terreno dele, olha para trás. O seu terreno é até lá naquele muro. E aí o Sergivânio vai fazer o que? Eu vou plantar nessa terra inteira, vai multiplicar por 100. Estão me entendendo? Os irmãos estão me acompanhando? Amém. Aí vai chegar a colheita. Esse daqui vai ter colhido muito mais do que recebeu da parte do Senhor, não vai? Mas esse daqui vai ter colhido 100 vezes mais. Amém. Agora esse daqui, que pegou a provisão que foi dada pelo Senhor, e está até com cãibra na mão ainda, ó. O que ele vai colher? Certo. Absolutamente nada. Ele vai continuar
do mesmo jeito que está. Está repreendido, viu? Eu liberto sobre a sua vida. Você também vai ter muito. Quantos estão entendendo o que eu estou dizendo? Amém. No mundo espiritual é assim. Quanto mais eu invisto nas coisas de Deus, mais o Senhor coloca nas minhas mãos. Entende? Não é o contrário. Não é esperar Deus te dar para você liberar. Não, Ele já te deu. Multiplica o que Ele te deu. Porque aí nós vemos aqui no Ariporã não, né, Mônica? Não tem disso. Mas em outros lugares que eu já pastoreei, eu vi irmãos que começavam a dizimar com X, 5, 6 anos de igreja e continuavam com os mesmos X. Esse irmão está prosperando, sim ou não? Não está. Ele precisa prosperar, porque a provisão já lhe foi dada. Os irmãos podem voltar para os seus lugares. Mas aí, em 2 Coríntios capítulo 9, verso 6, diz o seguinte: e isso afirma, aquele que semeia pouco, também se fará. O que semeia com fartura, com abundância também se fará. Cada um contribua segundo tiver propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama quem dá com alegria. Deus ama quem dá com alegria. Rapaz, aqui não parece tanto não, Fabrício, mas seja, por que eu pedi para todo mundo ficar sentado? Porque a hora que mais dá sede é na hora dos dízimos, das ofertas. Todo mundo vai beber. É a hora que todo mundo quer ir no banheiro. É quando fala de dinheiro. Sabe o que é isso? O dinheiro ainda está dominando a sua vida, ao invés de ser o próprio Deus. Falo isso com muito amor e carinho para você. É para você crescer. É para você avançar. Quantos estão me compreendendo? Sabe, aqui quando eu disse nada por necessidade, é porque o nosso Deus não faz troca com você. Não venha porque você está passando necessidade. Venha com o coração agradecido. Venha porque você é grato pela provisão que Ele já te deu. Damos porque nós temos o DNA de abençoador. A Bíblia diz para que Abraão fosse uma bênção. E isso que foi dito para ele se estende para nós hoje. Ser tu uma bênção. Mas os não dizimistas, eles olham. Lembra que eu falei aqui do nosso coadjuvante, nosso ator principal? Os não dizimistas, eles vão olhar e vão falar assim: ah, eu vi que o irmão está crescendo tanto, cada dia ele é mais abençoado por Deus. Mas Deus faz o que com esse rapaz que ele multiplica, que ele abençoa? Ele é fiel. Ele não guarda o que o Senhor deu para ele. Ele investe em si. Essa é a diferença. Acho que hoje é o dia de todos nós nos acertarmos no Senhor. Glória a Deus. Isso não é só uma palavra de dízimo e oferta. Isso é uma palavra para você avançar em Cristo Jesus. Quantos entenderam o que eu falava aqui? Amém. Diga assim: dízimo é minha proteção. Diga assim: oferta é a minha semente. Vocês entenderam realmente isso? Amém. Fique de pé no seu lugar. Gostaria que todos ficassem de pé. É um tempo de reverência ao Senhor. Se você entendeu isso, eu vou para uma outra parte que eu gostaria que você tivesse entendido também. Não precisa sair do seu lugar triste. Se você está triste, fica aí. Fica aí onde você está. Deus vai falar com você na palavra que nós vamos ministrar hoje. Eu gostaria que você não saísse do seu lugar se estivesse passando necessidade. Gostaria que você saísse do seu lugar, sim, com a
e com o coração grato que o Senhor já fez na sua vida. Amém? Agora um povo alegre faz barulho. Cadê? Pode ser o seu lugar. Mas nós dizemos que você com seus olhos fechados, estende suas mãos como quem recebe. Senhor Deus, essa é a sua igreja. Esses são os homens e mulheres que estão à frente dessa obra Rema e Cura. Homens e mulheres cheios do Espírito Santo da revelação do Senhor. Eu quero aqui abençoar a vida de cada um dos meus irmãos e declarar que aquele que tomava emprestado não vai tomar mais. Aquele que tomava emprestado agora ele vai emprestar. Quero declarar que meus irmãos serão reconhecidos pelo testemunho de prosperidade. As pessoas vão olhar e falar: ali tem um povo santo, um povo que avança em Cristo, um povo que avança financeiramente, e nós queremos ser iguais. Ser um testemunho do que o Senhor tem. Em nome de Jesus. E só aqueles que creem digam amém. 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 Aleluia. Você pode dar uma salva de palmas. Amém. Os irmãos podem se sentar. E hoje é um dia que o Senhor, eu tenho certeza que Ele vai falar muito ao coração dos irmãos. É um dia que eu tenho certeza que o Senhor Ele vai tirar algumas escamas que poderiam haver nos olhos dos meus irmãos aí. Sabe, amanhã eu quero ouvir os homens fazer barulho aqui agora, hein? Amanhã nós vamos começar o nosso jejum. Nós vamos fazer 21 dias de jejum. 21 dias nós vamos estar orando e jejuando o nosso Deus. Mas muitas pessoas ainda não entenderam o que é o jejum. Elas não entendem o porquê de fazer o jejum. E ficam de fora. E às vezes até atrapalha a célula. Acredite em mim. Atrapalha a célula. Porque, para os irmãos, não sei se você já conheceu, nossa igreja é uma igreja em célula. E nós compartilhamos nas células a palavra que foi compartilhada aqui domingo. Porque pode haver aqui dúvidas naquilo que eu vou falar. Mas ninguém vai levantar a mão, pastor, me tira uma dúvida. Ninguém vai fazer isso. Mas na célula, aquilo que foi ministrado aqui, ele é ruminado. E você fica sem ter dúvida de absolutamente nada. Amém? Então o que vai acontecer nesse jejum de 21 dias? Nós vamos estar 21 dias compartilhando um capítulo do livro. E eu vou estar aqui pregando a respeito desse capítulo do livro, todos os finais de semana. Então, todos os dias na célula nós vamos fazer o quê? Compartilhar o livro. Mas aí, quem não se envolve, vai querer compartilhar também. Vai compartilhar o quê se não está se envolvendo? Vai compartilhar o quê se não está no mesmo espírito? Vai atrapalhar aqueles que estão. Estão me entendendo? Vai atrapalhar, porque nós vamos falar de algo aqui determinante para o nosso segundo semestre, e aí você não está dentro disso. Você vai falar sobre o quê? Quantos me entendem? Diga amém. Amém. E aí é onde começa a teologia, né? Começa a fazer perguntas que eu vejo, sei lá, de onde, mas que não tem nada a ver com o que o Senhor quer mostrar para nós nesse tempo.
Não tem nada a ver com o Kairos de Deus. Tem tudo a ver com a carne do homem. Então, veja bem, eu quero compartilhar exatamente isso. O texto base que nós vamos usar aqui vai ser Marcos, capítulo 9, verso 28. Abra lá para mim. Marcos, capítulo 9, verso 28. Então nós vamos meditar nesse texto hoje. Olha o que diz. Quando entrou em casa, os discípulos lhe perguntaram em particular: por que não podemos expulsá-los? Respondeu-lhes: esta casta não pode sair senão por meio de oração e jejum. Eu acho que aqui eu já podia terminar o mundo. Tem coisa na minha vida e na sua que só vai romper se for uma oração e jejum. Você pode ler até ficar cego. Tem coisas que não virão se romper. Vai precisar que você ore e que você jejue. Alguém aqui pode dizer um amém? Amém! Então presta atenção. Feche seus olhos agora. Senhor Deus, essa é a palavra que o Senhor trouxe para nós. Que essa palavra ela sai daqui agora revelada. E ela tenha surtido efeito a qual ela foi criada. Traz todo o entendimento. Tira todo o sofisma da mente dos meus irmãos. Traz entendimento. A graça do Senhor, o favor, para que eles tenham sabedoria de entender o que o Senhor quer passar nessa noite. Amém. Amém. E amém. Então Jesus aqui ele nos ensina que algumas batalhas espirituais exigem um compromisso mais profundo. Existe algo muito mais profundo a se fazer. Precisa de uma busca mais intensa pela presença de Deus. E essa busca é feita através de jejum e oração. No contexto aqui de Marcos 9, 29, ele fala que teve um encontro com um jovem que ele estava completamente possesso. No contexto aqui do versículo, Jesus havia descido do monte da transfiguração e ele encontrou aqui um pai que estava completamente desesperado porque o seu filho estava possuído de um espírito imundo. E os discípulos de Jesus não conseguiram expulsar aquele demônio. Então os discípulos viram aquilo: por que conosco não acontece? O Senhor chegou e aconteceu. Fala os irmãos assim: o Senhor estava separado, estava consagrado. Com Jesus não havia mistura. Presta atenção, ele estava orando, ele estava jejuando, ele estava matando a sua carne para poder ter acesso ao Pai. Pai, Deus, Ele é Espírito, e nos conectamos com o Espírito quando estamos em Espírito. Você na sua carne não vai se conectar com Deus. Então nós precisamos matar a nossa carne, a nossa mente, as nossas vontades, as nossas emoções, para que o Espírito se aflore e você consiga ouvir o que Deus tem para falar para você. Nesses dias, Deus vai nos usar aqui como canal de bênção na vida de outras pessoas. Amém. Nesses dias, Deus vai colocar coisas nas suas mãos que você tem buscado por anos. Aqui, a Paloma, num jejum que ela participou, ela veio testemunhar para os irmãos. Amém. Ela veio testemunhar, ela fez um jejum e colocou algo como alvo. E aquilo que ela colocou, a sua filha não podia engravidar, não é isso? E hoje, ela é vovó. Glória a Deus. Porque tem coisas que só oração, só o seu dia a dia enquanto crente não vai fazer diferença alguma. Mas quando você ora no jejum, castas de demônio vão cair por terra. Ontem eu estava em um local e meu irmão me perguntou, uma pessoa me perguntou, eu fiz um jejum lá na minha igreja, lá em Jundiaí,
E eu tenho dúvida, se falo com o meu pastor ainda. Eu falei, você tem dúvida do quê? Não, porque eu coloquei um alvo diante do Senhor. E esse alvo foi alcançado. Esse irmão colocou um jejum de 21 dias que queria comprar um apartamento. E ele conseguiu o apartamento dele nesse jejum. Eu falei para ele, irmão, é a oportunidade melhor que você vai fazer isso amanhã. Porque nós começaremos um jejum na segunda-feira. E você vai gerar fé no coração dos outros irmãos para que todos participem. Então tem coisa que a gente não consegue, porque Satanás está segurando, e precisa realmente que você ore e jejue. Amém? Então veja só, esse espírito imundo estava ali e os irmãos não conseguiram expulsar, mas Jesus chegou e o poder de Deus foi manifesto. E aí eu vejo que, qual é esse poder de Deus? Qual é o poder do jejum e da oração? Levante seu dedinho assim. Fala assim, primeiro. Vamos lá, tenta de novo. Primeiro. Quando você está jejuando e está orando, você se fortalece espiritualmente. Seu espírito é fortalecido, porque você está alimentando aquilo que faz manifestar o poder de Deus através da sua vida. Entende? Então o jejum e oração fortalece o nosso espírito. Quando eu estou fazendo jejum e oração, eu estou sendo capacitado a enfrentar as batalhas espirituais com poder e autoridade. Não é mais você, é o próprio Deus através da sua vida. Quando eu estou em jejum e oração, isso nos ajuda a desconectar daquilo que nos distrai, a desconectar das distrações mundanas e focar naquilo que deve ser focado, que é no próprio Deus. Amém? Outra coisa, quando você está fazendo jejum e oração, você tem uma sensibilidade espiritual. Você percebe determinadas coisas. Tem coisas que acontecem, irmão, que não é a pessoa. Tem coisas que acontecem que é o que está por trás da pessoa. Como é que você percebe isso? Sendo cheio de espírito, sendo sensível ao espírito. Você consegue entender? Tem coisas que acontecem que você vê o próprio diabo, mas você só vai perceber se ele é cheio de espírito. Essas práticas de jejum e oração, elas aumentam também a nossa sensibilidade para ouvir a voz de Deus. Eu sempre aconselho os irmãos, não discipule ninguém se você não falou com Deus. Ore a Deus antes de discipular ou falar na vida de qualquer pessoa. Por quê? Porque enquanto carne, observe isso que eu vou falar. De uma forma natural, nenhum dos líderes aqui tem nada a oferecer. Eu não tenho nada a oferecer. Nós temos que oferecer como somos cheios do Espírito. Quantos estão entendendo? Por isso eu preciso estar em jejum e oração. Vou discipular? Eu preciso orar. Eu preciso me abster do jogo do Corinthians, viu, seu Gilani? Eu não vou discipular o freguês às 11 horas da noite e assistir o jogo do Corinthians primeiro, não. Porque não vai rolar. Não vai rolar. A mesma coisa de São Paulo, o Palmeiras, você já vai quem for, viu? Então você precisa estar separado por Deus para que Deus haja na sua vida. Você pode também, não é diferente não, viu? Ficar enfiado na internet. Vou ficar enfiado na internet o dia inteiro para agora discipular o seu Zé. Aí vai estar falando frase do TikTok do seu Zé. Isso não é de Deus não, irmãos. Não é de Deus não, a gente precisa ser separado. Ah, eu trabalhei o dia inteiro. Glória a Deus pelo seu trabalho.
vai discipular, você vai ficar pelo menos 3 horas sem comer nada. Você vai ficar pelo menos 3 horas só ouvindo a parte de Deus. Amém. Será que os irmãos fazem isso? Aleluia. Hã? Glória a Deus. Glória a Deus. Oh, Jesus. Quando nós fazemos isso, nós estamos mostrando que nós somos dependentes de Deus. O jejum e a oração, elas nos ensinam a depender completamente de Deus, para que não tenha nada de nós. Nós tenhamos essa proximidade com o Senhor, por estarmos completamente quebrados de todo o nosso eu. Já não é mais nós a falar, é o Senhor a falar através de nós. Quanto me entendem? Sabe, é reconhecer o poder de Deus, que você precisa do poder de Deus para as batalhas que você vai encarar. Nós estamos iniciando um novo semestre. Eu e você, acredite em mim, nós vamos precisar do poder de Deus nesse outro semestre. Deixa eu te falar uma coisa. Nós vamos batizar esse ano 10.000 pessoas. Você acha que você vai batizar 10.000 pessoas que na carne? Vai não. Vocês vão estar cheios do Espírito, cheios da vida de Deus. Amém? Cheios da vida de Deus. Então veja só, deixa eu te dar alguns exemplos de batalhas que foram vencidas com jejum e oração. Esther, por exemplo, quando o povo judeu enfrentou a ameaça que eles iam ser aniquilados ali, Esther, ela convocou um jejum de 3 dias antes de se aproximar do rei, e ali resultou na salvação do seu povo. Se você tem dúvida, você pode ler depois Esther capítulo 4, verso 16, mas acredite em mim, é isso que está escrito. Ela fez um jejum para que seu povo fosse salvo. Outro exemplo, Daniel jejuou por 21 dias, buscando entendimento e revelação da parte de Deus, e suas orações resultaram em grandes visões e respostas. 21 dias. Fala para o seu irmão, é esse jejum que nós vamos fazer, 21 dias. 21 dias. Olha, muitos irmãos aproveitam esse tempo de jejum para falar assim: pastor, eu jejuei e Deus falou comigo. Deus falou que já deu meu tempo aqui, é hora de eu sair da igreja. Jejum, fala para o seu irmão, jejum direito. Você acha que Deus vai falar para você sair da igreja? Quem vai falar é outro, viu? Eu jejuei e Deus me falou para eu sair da igreja. Aí daqui 3, 4 meses vai para a vida desgraçada fora. E não sabe por quê. Seja sábio, ouça a voz de Deus. A voz de Deus é completamente diferente da voz de Satanás. Completamente diferente. Sabe, então, Daniel, ele orou 21 dias e o Senhor deu visões e algumas respostas para aquilo que ele precisava. Jesus, outro exemplo, antes de iniciar seu ministério, Jesus jejuou e orou por 40 dias. E o que aconteceu depois que ele jejuou e orou? Satanás foi tentá-lo. Deixa eu perguntar uma coisa para você. Satanás já tentou você algum dia? Satanás nos tenta todos os dias. Agora, qual foi a resposta de Jesus? Vamos ver se fizeram o curso, né, seu Zé? Vamos ver se estudaram a palavra. Satanás tentou Jesus. Como é que Jesus respondeu? Diga comigo assim: Jesus respondeu com a palavra de Deus. Como é que Satanás falou para Jesus? Ué, você não é filho de Deus? Está aí esse tempo todo sem comer? Transforma essas pedras em pães. Mas o que diz a palavra de Deus? Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Amém. Quando Satanás tem tentado você,
Qual é a sua resposta? É com base nas Escrituras? Por que Jesus estava ali suscetível a dar essa resposta? Porque ele tinha orado e tinha jejuado. Mas a Bíblia diz que obras maiores eu e você vamos fazer. Isso quer dizer que toda tentação que vier, nós também vamos vencer. Amém. Mas como? Com a palavra de Deus. Amém. Como que vai vir a palavra de Deus na hora das tentações, pastor? Como que ela vem? Você está suscetível ao que Deus tem falado com você. Você só vai estar suscetível se tiver com a sua carne quebrada. Quantos conseguem entender? Digam amém. Amém. O que mais aqui? Pastor, e como praticar o jejum e a oração para vencer essas batalhas espirituais? Como é que eu faço? Como é que eu vou fazer isso? Primeira coisa que você precisa entender: você tem que ter um propósito claro. Estabeleça um propósito claro nesse jejum e oração. Você vai fazer as leituras, mas coloque um propósito claro. O que você almeja que aconteça em você? O que você almeja que aconteça na sua célula? O que você almeja que aconteça na sua igreja? O que você almeja que aconteça no seu trabalho? Dê detalhes, anote os detalhes. A irmã colocou a respeito da filha, ela colocou o propósito e foi claro, e o Senhor fez. Agora, no livro que ela leu, estava escrito a respeito da filha dela, mas ela foi fiel ao que estava aqui. Ela fez a leitura daquilo que estava aqui com propósito no coração dela de terminar isso aqui. Mas quando eu estou envolvido nas coisas de Deus, Deus responde todas as outras coisas que tem no meu coração. Tudo que meu desejo. Sabe por quê? Porque você é filho, porque você é amado. E quanto mais próximo você está do Pai, mais Ele sabe daquilo que você anseia em ter. Quantos querem se aproximar do Senhor nesses 21 dias? Amém. Quantos querem ouvir do Senhor nesses 21 dias? Amém. Outra coisa que acontece para praticar o jejum e vencer as batalhas, você vai ter um tempo de qualidade com Deus. Dedique tempo ao Senhor. Dedique tempo durante o jejum de oração. Deixa eu te falar uma coisa. Durante o jejum de oração, deixa eu te falar um negócio aqui. Eu sempre falo isso com os irmãos. Vou falar de novo. Jejum sem oração é regime. Repita comigo: jejum sem oração é regime. Então eu e você precisamos jejuar, mas precisamos estar na presença dEle, orando a Ele. Pastor, o que é oração? Você vai falar com o Pai. Quantos entendem que você vai falar com o Pai aqui? Levante sua mão. Amém. E com o Pai você fala com um relacionamento claro. Você vai falar, Ele vai te ouvir, e depois Ele vai te responder. Então ouça o que Ele tem para falar com você. Não quero entristecer ninguém, mas nem sempre você vai ouvir o que você quer ouvir. Ele vai falar o que você precisa. Estão me entendendo? Mas ouça de Deus. Tenha sensibilidade para ouvir de Deus. Tenha esse tempo de qualidade com o Senhor. Use um tempo para se conectar profundamente com Deus e ouvir a sua voz. Esteja conectado realmente com Ele. Olha aqui para mim. Não é tempo de você ficar brigando com a sua mulher, com o seu marido. Não é tempo de você ficar se preocupando com outras coisas. O tempo agora é para você ouvir a voz de Deus. Mas acredite em mim, o diabo vai fazer de tudo para tirar sua atenção. Muitos crentes
perdem o propósito por causa da distração que o diabo coloca em suas vidas. Não se distraia em momento nenhum. Estamos debaixo de uma nuvem. Siga essa nuvem. Discirna os sons que você está ouvindo. Filtre aquilo que Deus tem falado com você nesses 21 dias. E avance para o próximo nível. Você pode dizer a glória a Deus? Glória a Deus. Sabe, ouça a voz de Deus. Pastor, mas vai chegar num momento, 21 dias, o negócio é feroz, né? E tem uns caras aqui que gostam de comer. Eu sei que gostam de comer. Tem uns caras aqui que são ferozes, né? Violentos. Mas é hora de você ser persistente. Por que todo mundo olha para os gordinhos? Tem uns magrinhos aqui que parece que não tem fundo. Eu não sei como faz tanta comida, não. Hã? Além de ser magrinho, dá come pra caramba. Parece uma nova. Agora deixa eu falar com você. Vai ter uma hora que vai vir a fome realmente. Vai ter uma hora que provavelmente virá dúvida. Mas persista. Continue. Vá até o fim. Diferente do mundo. Diferente do mundo. O mundo vencedor é aquele que chega em primeiro lugar. Nas coisas de Deus, vencedor é aquele que chega. É aquele que vai até o final. Muitos abortam o processo na tocada do caminho. Mas o verdadeiro vencedor é aquele que vai até o fim. Amém. Quando é o fim? 21 dias. O fim é cumprir a minha carreira. Amém. Guardei a minha fé. Eu acho que nenhum de nós pode falar isso aqui ainda. Nenhum de nós. Nenhum de nós pode falar, já está consumado o que eu vim fazer nessa terra. Então o que eu tenho que fazer? Persistir. Mas pastor, eu não estou vendo nada. Persista com fé. Amém. Fé é exatamente isso. É você acreditar naquilo que você não está vendo, mas que Deus já declarou sobre a sua vida. Amém. Então persista nesse jejum até que aconteça. Vá até o final. Então essas práticas aqui vão fortalecer espiritualmente cada um de nós e vão aumentar a nossa sensibilidade à voz de Deus e vai nos ensinar a cada dia a depender mais e mais dele, até que chega um momento, Geraldo, que nós vamos depender completamente do Senhor. Amém. É verdade. Completamente do Senhor. Precisamos refletir nisso. Como nós temos realizado, como nós temos praticado o jejum e oração em nossas vidas até aqui. Eu tenho feito porque o pastor obrigou a pegar um livro e fazer, e é por isso que minha vida não muda. É hora de você mudar a mentalidade, é hora de mudar a sua vida. Você vai fazer para que a sua vida seja transformada. Amém. Paulo ele diz isso em Romanos 12:2, para que você não se conforme, para que você seja transformado, para que a sua vida seja transformada. Amém. Mas nós somos aquilo que nós praticamos, nós somos aquilo que nós pensamos. Se você pensa da mesma forma que pensava quando entrou, sua vida vai continuar sendo a mesma. Lembra que o pastor acabou de falar aqui de semeadura? Se você está plantando aquilo que você plantava 15, 20 anos atrás, a sua colheita vai continuar sendo a mesma. Mas se eu estou plantando aquilo que Deus tem colocado de novo na minha vida vai ser completamente diferente. Meus frutos serão outros. Amém? Aleluia. Glória a O Deus. que mais? Precisamos refletir se nós estamos buscando a Deus com sinceridade e persistência nas batalhas espirituais que nós estamos enfrentando, ou se chegou no meio da batalha, desanimei, vou lá, não dou conta. Olhe para você, sabe por que você está aqui hoje? Pergunta para o seu irmão, sabe por que você está aqui hoje?
que alguém há mais ou menos 2.000 anos não falou assim: eu estou desanimado. Ele continuou e foi até o fim. E hoje você pode dizer que é salvo. Tem muitas pessoas lá fora que precisam de você. Não é hora de você desanimar, é hora de você persistir. Persistir. Vá até o final. Amém? Amém. Vá até o final. Então é essencial refletirmos isso na nossa vida. Refletirmos essa abordagem, buscar a orientação de Deus, para sermos cada vez mais eficazes na nossa caminhada espiritual. Não é tão somente o que nós estamos vivendo hoje. Deus tem muito mais para nós. Deus quer te usar com muito mais manifestação do poder dele através de você. Muito mais, mas para isso eu e você precisamos estar livres de toda e qualquer outra coisa, separados. E esse jejum é o tempo para que isso aconteça. Pastor, mas eu não sou um líder de célula, eu não estou à frente de nada na igreja, eu não estou falando de fazer algo para a sua célula. O jejum é para que mude a sua vida. Amém. O jejum é para que você tenha uma experiência com Cristo. A partir dessa experiência, você vai chegar depois e vai falar: eu preciso fazer algo para a minha célula. A partir dessa experiência, vai falar: eu preciso fazer algo para a igreja. A partir dessa experiência, vai falar assim: eu quero estar com o meu líder. A partir dessa experiência, você está na pergunta. Mas observe, falei isso alguns dias atrás. Precisa ter experiência com Deus. Precisa ter experiência com Deus. Sem experiência, continua sendo a mesma coisa. Vamos tocar o barco de uma forma natural. Mas eu creio que aqui nós vamos andar completamente diferente. Aqui nós vamos andar sobre as águas. Aqui Cristo vai ser visto através da sua vida. Quantos creem nisso? Aleluia. Então veja bem, olha a aplicação aqui na vida de um cristão, como deveria ser. Todos nós deveríamos nos dedicar. Nós fazemos, irmãos, 2 jejuns de 21 dias por ano, 2 jejuns de 40 horas no ano. A vida do cristão devia ser muito mais do que isso. Não só 4 jejuns no ano, nós temos 12 meses. Quantas são as dificuldades que aparecem em nossas vidas durante o ano? São só em tempo de jejum? Nós devemos jejuar muito mais, para ter muito mais, ouvir muito mais da parte do Senhor, para estarmos muito mais sensíveis, para manifestarmos realmente o poder dele. Entende o que eu estou dizendo? Nós devemos ser muito mais separados do que somos hoje. Então a vida do cristão deve ser essa. Ela deve ser uma dedicação, você deve se dedicar a jejum e oração. Você quer ver a sua célula multiplicar? Olha, jejum por essa célula. Jejum. Pague o preço. Pague o preço. E você vai ver um avivamento naquele local. Amém. Entende? Reserve tempos regulares para jejuar e orar. Eu em breve, eu quero fazer algo aqui que eu fazia quando eu estava na aula. Todos os homens, eu vou querer comigo aqui na sexta-feira, nós vamos estar orando e jejuando toda sexta-feira. Obrigado pelo glória a Deus. Glória a Deus! Se eu tivesse falado que a gente ia comer cachorro quente, ia ter a festa de testemunho. Ô Geraldo, me ajuda. E você vai ver também o que vai acontecer depois que a gente começar a fazer isso. Eu tenho fé que nós vamos dar um salto de algo que deveria acontecer daqui a 25 anos. Vamos usar isso? Deveria acontecer daqui a 25 anos, vai acontecer agora. Quando o povo se render realmente, principalmente os homens, em oração e jejum. Você vai ver o salto que nós vamos dar, o avivamento que vai ser isso. Outra coisa que deve ser
praxe na vida de um cristão é a fé e a persistência. O cristão não pode ter dúvida daquilo que o Senhor tem para a vida dele. Não pode ter dúvida. Ah, mas já ouviu aquela expressão? Acho que ninguém aqui ouviu essa expressão. Esse povo não tem jeito. Ninguém ouviu isso. Ninguém. É do mesmo jeito. Eu tenho fé, eu estou diante do povo santo. Continuo persistindo, estou diante de um povo santo. Um povo que o caráter já está sendo tratado. Um povo que desenvolve, chega no céu, chega na graça de Deus. Eu tenho fé nisso. Então, no jejum, quando nós praticamos o jejum e a oração com fé, com persistência, nós confiamos que esse povo santo, que Deus nos deu aqui em Mairiporã, vai ser vitorioso no final. Vai chegar no final do jejum e vai fazer fila, igual a Paloma veio, vai fazer fila aqui na frente. Pastor, eu tenho testemunho para dar, aleluia. E acredite, eu vou ficar muito feliz se tivermos fila para vir testemunhar o que o Senhor fez com você no jejum. Entende? E quando nós fazemos jejum, já reparou que uma pessoa, quando ela é cheia de si, quando ela é cheia do seu eu, cheia da sua alma, cheia de mente, cheia de vontade, cheia de emoção, quando a pessoa é desse jeito, ela não flui nos frutos do Espírito. Já reparou isso? Ela é tão cheia dela, que tem tão pouco de Deus, que os frutos do Espírito só o Senhor pode fazer. Sim ou não? Só o Senhor. E nesse jejum você vai estar tão arrebentado, a sua alma vai estar tão esgotada, você vai estar tão cheio de Deus. Amém. Que enquanto você estiver jejuando, você vai ter ações de amor e compaixão para com o seu próximo. Lembra que Jesus falou: amar o seu próximo assim como eu vos amei? Você vai amar. Você vai estar cheio de compaixão pela vida alheia. Entende? Enquanto jejuar, você vai estar praticando esses atos de amor e de compaixão. E quando você jejuar, você vai estar refletindo o caráter de Cristo em tudo que você for fazer nas suas ações. Sabe? Para concluir, jejum e oração são ferramentas espirituais poderosas que vai te capacitar a vencer toda e qualquer batalha espiritual. Quando nós dedicamos a essas práticas, observe, com sinceridade, não com religiosidade, com sinceridade, fé, nós experimentamos o poder de Deus. Mas não experimentamos o poder de Deus de uma forma rasa. Nós vamos experimentar o poder de Deus de maneiras profundas e significativas. Amém. Que vão deixar marcas. Que nós possamos nos comprometer nesses dias a buscar a Deus com todo o nosso coração e confiando que Ele vai nos dar a vitória em todas as batalhas que nós formos enfrentar. Todas elas. Mas eu termino dizendo o que disse no início. Por quê? Porque eu não falei tudo isso. Amanhã nós vamos começar
esse jejum. O livro já está aqui. Amanhã já vai ser lido o primeiro capítulo. Amém. Quantos querem reinar no Senhor? Glória a Deus. Olha o título do livro: Chamados e treinados para reinar. Amém. Você vai ser treinado nesses 21 dias para poder reinar no Senhor. Sabe? Então nós vamos iniciar esse jejum e precisamos estar prontos para ouvir da parte de Deus. Precisamos ser usados para ministrarmos aos demais irmãos o amor de Deus. E na contramão disso, acredite em mim, enquanto você vai estar se enchendo para ministrar na vida do outro, na contramão disso, você vai ser completamente abençoado. O Senhor vai te abençoar de uma forma poderosa. Quantos recebem essa palavra? Amém. Fique de pé no seu corpo. É como eu disse, nós vamos iniciar o jejum amanhã. Então hoje os líderes não saem daqui antes de pegar os seus livros comigo para distribuir na sua célula. Amém. Eu possivelmente vou estar passando as células. E quero ver como está sendo ministrado. Eu quero ver a vida de Deus fluindo através de vocês. Amém. Então se dediquem. Você que é líder, se dediquem realmente. Lembra do que eu vou te dizer agora? Você só gera e você é. Então tudo começa daqui. Não seja tampa na sua célula. Faça que a sua célula cada dia seja maior e mais consagrada ao Senhor. Diga amém. Feche seus olhos. Se você tem liberdade, coloque as mãos na pessoa que está do seu lado. Não deixe os rapazes que estão sozinhos aqui, que estão chegando sozinhos também, esteja com eles. Senhor Deus, eu quero colocar diante do Senhor esse jejum que nós vamos fazer a partir de amanhã. Senhor, que não seja só mais um compartilhar de livro, mas seja a sua vida sendo transmitida através de cada página. Que o seu poder seja manifesto através de cada leitura. Que a mentalidade dos meus irmãos possa estar mudando a cada dia. Oh Senhor, vai visitando até aqueles que são distraídos. Vai visitando aqueles que estão com foco em outro lugar. Nesse jejum e nos coloque realmente dentro do propósito que o Senhor tem para essas vidas. Em nome poderoso de Jesus. Eis aqui a sua igreja. Eis aqui aqueles que vão compartilhar esses dias da sua palavra. Em nome poderoso de Jesus. Amém. Amém. E amém. Aleluia. Você pode falar a Deus? Antes de você ir embora, então, eu gostaria que você desse pelo menos 785 abraços. Eu estou aumentando a cordinha para cima. Nós somos uma igreja gigante. E que toda a liderança venha buscar os seus livros aqui comigo.